Nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre o S/4HANA, né, a última versão do Enterprise Manager, que é a 16.10. O objetivo é a gente passar para vocês as principais mudanças, né, que esse sistema traz. O primeiro ponto que eu queria comentar, né, que está na tela de fundo aí, a Perisai tem orgulho de ser a primeira implementadora SAP a ter feito um Go Live na versão 16.10 do S/4HANA Enterprise Management. Né? Esse Go Live aconteceu agora no início de março na Bruden, empresa do interior de São Paulo. Falando um pouquinho até antes da gente entrar na próxima apresentação, existem alguns conceitos do mercado referente ao S/4HANA, alguns termos que vocês talvez tenham ouvido a falar. A história do S/4HANA ela começou alguns anos atrás, quando se falou a primeira versão dele, que se chamava Simple Finance. Né? Essa versão Simple Finance ela começou com uma estratégia de adoção da SAP, aplicando-se complementos sobre o SAP ERP. A ideia era que tivesse um roadmap, né, de sequência de produto, passando depois pelo Simple Logistics e outras áreas de negócio da empresa. Porém, quando chegou na parte logística, a SAP percebeu que era necessário fazer uma mudança mais estratégica. E aí foi criada, então, a versão Enterprise Management, que é uma versão completa que passa por todas as áreas de negócio da empresa. Mudou um pouco a estratégia de aplicações de add-on, que seriam do Simple Finance, para um produto novo. Então, um ponto que eu queria deixar claro é o Simple Finance não é o S/4HANA Enterprise Management não é uma continuação do Simple Finance, e sim um produto novo, reescrito, que contempla todas as áreas de negócio da empresa. O S/4HANA, a SAP tem posicionado ele como o núcleo digital que vai suportar as transformações digitais das empresas. Então, o S/4HANA é sempre posicionado como a parte central tudo que se fala a respeito de digital dentro das empresas. Um ponto que eu queria comentar antes de eu dar sequência, embaixo ali no rodapé tem o e-mail, né, de contato e dúvidas. Devido à quantidade de participantes, nós não vamos conseguir abrir para perguntas ao longo dessa apresentação, mas qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, encaminhem para aquele e-mail, que na sequência nós responderemos. Então, voltando à apresentação, a figura ali representa esse núcleo digital que a SAP comenta com o S/4HANA. Então, ela posiciona que vão existir aplicações específicas de rede de negócios, por exemplo, o Fieldglass, o Ariba, Concur para a parte de viagens. Vão existir também aplicações em nuvem para a gestão da força de trabalho. Né? O SuccessFactors foi um produto adquirido pela SAP há um tempo atrás, né? Uma plataforma totalmente em nuvem. Depois disso, a SAP evoluiu esse produto para contemplar o que ela chama de Employee Central, né, que é toda a parte de cadastro, gestão das pessoas, não só gestão de talento, gestão de sucessão. E também, recentemente, é um produto que ainda poucas empresas utilizam, já existe uma folha de pagamento em nuvem, né, que é chamado de ECP. Do outro lado, né, toda a parte de experiência de cliente, a SAP posiciona o Hybris como solução. Então, o Hybris foi uma solução de e-commerce comprada pela SAP no passado, e a SAP foi adicionando a essa plataforma, que ela chama de Hybris, outros produtos que ela já tinha no seu portfólio ou foi evoluindo, como, por exemplo, o que hoje é chamado de Hybris Sales, que é o antigo C4C, né, Cloud for Customer. Então, aí dentro da plataforma Hybris se concentram todos esses produtos: e-commerce, de vendas, de marketing e de serviços. E um outro ponto que é bastante falado, né? A gente tem alguns termos aí que a gente não chega a passar nenhum dia sem ouvir hoje, que é a respeito de internet das coisas, né? Que, para quem não conhece bem o conceito, vou falar rapidamente só para que todo mundo esteja na mesma página. O que se fala a respeito dessa era da internet é que, no passado, poucas pessoas tinham acesso à rede. Né? Hoje, muitas pessoas já têm acesso à internet. Né? Ainda são raros os casos de pessoas que não estão acessando a internet.
O que se fala na internet das coisas é que não vão ser só apenas pessoas, né? Essa já é a realidade. Não são apenas pessoas que se comunicam pela internet. São dispositivos, são sensores. Então, com relação à internet das coisas, é esse ponto de que não só mais pessoas se conectam na internet. Objetos, equipamentos, máquinas também se conectam. Isso traz relacionado a ele esse outro conceito que é de Big Data. Se antigamente a gente precisava de uma pessoa perfurar um cartão para ter uma informação registrada digitalmente, hoje em dia, tudo que você faz, existem dispositivos enviando informação, existem dispositivos fazendo log de informações, existem muito mais dados sendo criados ao longo das operações das empresas, dos comportamentos das pessoas e assim por diante. E aí a SAP posiciona todo esse ponto como uma plataforma HANA Cloud para tratar esse tema de Big Data. Isso tudo porque o mundo mudou, né? O mundo vem mudando, cada vez mais as decisões precisam ser imediatas, os usuários precisam ter informações para conseguir resolver situações naquele momento, ou senão negócios podem ser perdidos. Um tempo atrás a gente falava muito de automação de sistemas. Hoje em dia já se fala de sugestão preditiva de sistemas. Não só eu ter processos automatizados, mas eu conseguir me antecipar a situações que podem vir a acontecer. E outro ponto que muda bastante nessa realidade é que eu não mais preciso só de um sistema integrado de gestão dentro dos meus departamentos, mas boa parte dos negócios ocorre fora das empresas. Então, eu preciso ter um sistema conectado com o mundo e não só apenas dentro dos meus departamentos. Dentro dessa realidade nova de trabalho, né, de mundo, onde as informações precisam ser imediatas, onde eu comentei anteriormente os pontos ali que os negócios mudaram, o SAP S/4HANA vem para conseguir permitir aos negócios atuarem nessa nova realidade de mundo. Ele não é mais só, a SAP até coloca que ele não é uma evolução do SAP ERP, é realmente uma nova geração de ERP para conseguir trabalhar com esse mundo digital, onde informações precisam ser tomadas decisões precisam ser tomadas com informações em tempo real. Eu não posso esperar o dia seguinte para saber se o meu faturamento aumentou ou baixou. Isso tudo o SAP S/4HANA traz de potencial através da sua tecnologia em memória e análises de negócio embutidas no processo. Um outro ponto é os processos. Eles foram desenhados, boa parte dos processos que existem nas empresas, eles foram desenhados em uma época onde existiam limitações tecnológicas. Quando eu passo a ter uma forma diferente de trabalhar tecnologicamente, eu também posso reinventar processos, simplificar eles, para que eu consiga ter um melhor desempenho, ganhando produtividade e velocidade. Um outro ponto é que, no passado, se aceitava que a experiência do usuário não era o ponto crucial para o sucesso de uma empresa. Isso tem mudado, né? Tem mudado já faz um tempo, principalmente quando os dispositivos móveis chegaram na nossa vida e a gente precisa ter a informação simples, rápida, para poder tomar a decisão correta. Então, a experiência do usuário mudou muito isso. E aí o Fiori, que é uma tecnologia da SAP, usando HTML5, vem nessa linha para permitir que todos os dados sejam acessíveis em todos os tipos de dispositivos e com suporte proativo para a tomada de decisão. E além de tudo isso, no passado, uma questão de necessidade tecnológica exigia que você tivesse uma arquitetura muito mais complexa, né, fazendo com que tivesse que integrar funcionalidades entre diversas soluções. Eu vou trocar agora o slide para o slide 4. Talvez demore um pouquinho para trocar para vocês, não sei se vocês têm acesso a mudar, mas podem mudar ali para o slide 4. Então, que limitações que é essa que eu comentei que existia no passado? Primeiro, o fato de não existir um banco de dados em memória exigia que eu tivesse um modelo de dados diferente do que eu permito com maior capacidade de processamento. Era necessário ter tabelas divididas em pequenos grupos de dados, com índices, com tabelas de agregação,
com consultas em cubo e diferentes formas de estrutura de dados para que eu permitisse performance ao analisar dados. Então, isso tudo fazia com que a tomada de decisão fosse mais complexa. Um outro ponto é que a forma como eu trabalhava a informação, quando eu tinha uma geração de informações muito grande, eu acabava tendo que fazer processamentos em lote, né, ou processamentos em background, deixar rodar depois um cálculo de custo, ou deixar rodar depois uma integração para fazer o apontamento de produção. Isso tudo faz com que processos sejam complexos, porque eles não conseguem ser síncronos, né? Eu tenho que interromper um processo para deixar ele processar em lote e depois voltar no processo. E, além disso, eu necessitava, daí, para conseguir resolver questões de performance, de integração entre vários sistemas, trazendo aí uma arquitetura mais complexa. Essa complexidade era tamanha que não permitia que pessoas não relacionadas diretamente com o cliente soubessem e se concentrassem nele. Eles tinham que resolver tantos problemas nos seus processos, né, tantas dificuldades ali de performance e dados, que sobrava pouco tempo para eu pensar no que o meu cliente poderia melhorar, no que eu poderia evoluir como negócio. Vou trocar agora para o slide 5, que mostra aí um exemplo desse desafio, né, que as empresas enfrentavam. Então, imagine uma fábrica que produz 7 modelos de carros, uma produção diária aí de 550 itens para cada modelo. A quantidade de listas de materiais que isso gera daria mais ou menos 3.500. E facilmente a empresa passa de 20 milhões de transações de materiais por dia. Transações de materiais, normalmente elas mexem com tabelas compartilhadas dentro do ambiente. Então, quando eu estou inserindo uma tabela, outro processo normalmente acaba caindo em um bloqueio de tabela, esperando ter que liberar aquele processamento para eu conseguir dar sequência no meu apontamento. Isso fazia com que eu tivesse que fazer processos em lote, né? Porque tabelas bloqueadas não permitem que eu faça mais movimentações de materiais. Eu conseguia ter lançamentos paralelos. Não tendo lançamentos em tempo real, tendo que fazer lançamentos em lote, eu também não consigo ter análise em tempo real. Então, eu tenho que esperar o processamento acabar para que eu possa ter o resultado processado para poder analisar. Então, eu não consigo ter transparência em questão de consumo de estoque. Se eu demorar para processar a baixa do material, eu tenho uma visão distorcida do que eu tenho em estoque. Se eu tenho uma visão distorcida do que eu tenho em estoque, eu posso tomar uma decisão errada de compra ou de movimentação. Custos também, normalmente, não são atualizados em tempo reais. Se os custos não são atualizados em tempo reais, os lucros entre as empresas, né, também não são atualizados em tempo real. A necessidade de dividir a carga em vários sistemas distribuídos. Então, para eu conseguir trabalhar, era necessário que eu jogasse parte de um processo para um outro sistema e tivesse uma arquitetura mais complexa. Vou mudar agora para o slide 6, que mostra aí como que o S/4HANA lida com esses desafios. O primeiro ponto devido a essa possibilidade de ter uma arquitetura em memória, né? Eu consigo ter uma mudança na minha arquitetura como um todo. Depois eu vou mostrar ali um pouquinho como o modelo de dados muda isso tudo. O outro ponto é ter uma experiência centrada no usuário, de uma forma responsiva e personalizada para cada situação, para cada necessidade. E um outro ponto que essa arquitetura permite é que aplicações que eu tinha que ter servidores dedicados, né? Um exemplo aí é o SCM, por exemplo, de supply chain, onde eu tinha que ter funcionalidades onde envolvia um planejamento maior em um servidor separado. Eu não necessito mais dessa situação. Eu posso ter tudo na mesma arquitetura. Uma outra situação também é o BW, né? Até as versões anteriores, para eu ter um grande volume de dados sendo analisados, eu preciso de um servidor à parte. O que eu consigo agora com o S/4HANA é ter tudo no mesmo servidor, né? Ter tudo unificado, as funcionalidades no núcleo digital lá que a SAP posiciona, que é o S/4HANA. Falando aqui um pouquinho sobre a questão da arquitetura, né? Da rearquitetura das tabelas, principalmente. Quando a gente fala ali na parte de cima desse slide 7 que eu troquei, mostram as tabelas relacionadas com a parte de finanças, né?
As tabelas que possuem dados e todas as demais tabelas que são tabelas, na verdade, de agregações ou de índices para permitir eu acessar um grande volume de dados. Quando eu falo na parte de logística, as tabelas em laranja são as tabelas que têm os dados realmente. Todas as outras são agregações e índices para conseguir trabalhar de uma forma satisfatória. Só por essa mudança de estrutura, né, de não precisar de tantos índices, etc., eu já consigo ter uma redução significativa do meu banco de dados. Então, ali no gráfico da direita, vocês percebem que o S4HANA, pelo fato de ele não necessitar de índices e agregações, eu consigo ter uma redução, inclusive, na minha base de dados, trazendo mais performance para o meu ambiente. A versão intermediária, que aparece ali, então tem o banco de dados tradicional e o SAP S4HANA. Essa versão Suite on HANA é a versão que depois eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, que é a versão do ECC, do SAP ERP, utilizando o banco de dados HANA, utilizando o banco em memória. Não o produto S4HANA, mas o ECC utilizando o banco em memória. Essa versão ela já tem uma redução grande de dados pela questão dos índices que não são necessários, mas ela não traz uma simplificação no modelo de dados que o S4HANA traz. Por isso que existe também um ganho quando eu mudo do Suite on HANA para o S4HANA. Um outro ponto crucial que a gente viu lá na frente é a utilização do Fiori como experiência do usuário para o S4HANA. O Fiori permite você ter um ponto único de entrada, então eu não preciso mais ter parte da aplicação sendo trabalhada em um dispositivo, parte em outro. As informações e ações específicas, então eu consigo ter dados filtrados para a necessidade do usuário naquele momento e depois ir navegando de uma forma mais intuitiva. Consigo também ter informações consolidadas e também permitir chegar até o dado mais detalhado, fazendo drill down dos relatórios e assim por diante. Todas as aplicações, né, que existiam no SAP ERP, elas estão sendo migradas para a aparência do Fiori, né, o tema do Fiori. Essa mudança ela é gradual. A versão anterior, que era a versão 15.11, né, do Enterprise Manager, tinha uma parte das aplicações migradas, a 16.10, lançada em outubro, até referente a esse 16.10, 16 é o ano, 10 é o mês. Então, a versão 16.10 ela foi lançada em outubro do ano passado, já trouxe mais telas migradas para esse tema de Fiori, e assim vai ser sucessivamente a cada versão lançada, mais itens vão estar nessa tecnologia. Aqui um exemplo, só vou passar para, depois fica na gravação, um exemplo da área do usuário, dashboard e notificações ali que aparecem para o usuário. Estou agora no slide 10, que trata aquelas melhorias. Eu selecionei aqui 4 principais melhorias para explorar um pouquinho daquela parte que eu comentei lá de ter tudo unificado em uma única solução. Então, melhorias na parte de MRP, de verificação de disponibilidade de vendas, da parte de gestão de armazéns, da parte de planejamento de produção. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso. Falando especificamente de MRP, né, MRP é um dos processos mais complexos, para quem não é da área, não está tão familiarizado. É o processo que roda baseado em um plano de atendimento, um plano de necessidade, vindo de ordens de venda, vindo de um histórico. Ele roda para chegar nas suas necessidades de materiais e de produção de materiais. Um ponto que traz de melhoria na S4HANA é eu conseguir fazer uma otimização das ordens de compras por cargas, ou seja, eu otimizar o meu frete para conseguir agrupar as ordens e os momentos de acordo com as cargas que eu tenho. Além disso, né, o simples fato de eu conseguir rodar o MRP de uma forma mais rápida. No passado, esse processo é um processo core do ERP, mas é um processo que toma muito tempo. Para explicar um pouquinho isso, eu vou falar rapidamente aqui. Vamos imaginar que eu tenho lá uma bicicleta, né, que é composta por um quadro, 2 rodas e uma corrente, né, de uma forma simplificada ali. Sendo que eu produzo o quadro e produzo as rodas, e eu tenho uma outra unidade minha que tem a corrente e eu transfiro para essa unidade fabril. Aí vamos imaginar que nós somos o controlador de produção e recebemos lá uma ordem de venda para construir uma bicicleta e temos que fazer isso até o meio-dia de hoje. Se eu utilizar o MRP simplesmente, eu não consigo avaliar
restrições de máquina ou restrições de outros recursos que eu venha a ter. Então, eu iria fazer o meu planejamento, tem que entregar até meio-dia, que horas que eu começo a produzir a bicicleta, que horas que eu tenho a produção do quadro, que horas que eu tenho a produção das rodas e que horas que eu tenho que trazer a minha corrente aqui para esse local. Porém, nessa análise sem considerar restrições de recursos, eu não vejo que, por exemplo, existe lá o recurso que produz as rodas indisponível por uma manutenção ou por uma outra produção entre as 9h30 e as 10h30 daquele dia. Isso vai fazer com que eu, na prática, não consiga entregar a bicicleta ao meio-dia. Eu vou começar às 9 da manhã, quando chegar ali às 10 e tiver que produzir a bicicleta, eu vou parar, né? Porque eu só vou começar a produzir a roda às 9h30, às 10h30. Então, eu vou atrasar fatalmente a minha entrega. Quando eu tenho um planejamento finito, eu consigo analisar essas restrições de máquina no meu planejamento. Eu estou no slide 12 atualmente, para caso alguém possa mudar, eu estou no slide 12. Quando eu tenho um planejamento finito, eu analiso esses recursos. Então, eu tenho essa visão antecipada de que eu não vou conseguir fazer aquele plano ideal sem restrições. E aí eu já consigo me antecipar e iniciar uma hora antes para conseguir cumprir a data que o meu cliente solicitou. Então, com relação a esse ponto do planejamento finito, hoje, no modelo atual, ele só é possível eu fazer com o uso do APO PPDS, uma solução que roda no servidor externo. Eu estou no slide 13 atualmente, roda no servidor externo. Então, eu não consigo fazer o planejamento finito dentro do ERP. Isso faz com que eu não consiga reagir rapidamente às situações, que eu dependo de uma integração entre os dois sistemas. Então, o processo hoje, sem o S/4HANA, ele depende de uma solução externa, que muitas vezes até acaba sendo um sistema legado fora do SAP. Eu estou no slide 13, tá? Com a animação ali, parece que tem que ir clicando ao lado para ela também animar. Cada clique ali, ele não troca o slide, mas ele tem uma animação ali. Com relação ao modelo atual, então, voltando, eu preciso desse servidor externo. Isso faz com que eu tenha que fazer primeiro o meu planejamento dentro do RP, depois eu tenho que fazer o meu planejamento finito e limitado lá no APO e revisar isso para conseguir ter uma resposta. Eu não vou conseguir fatalmente atender numa velocidade como essa de revisar um plano em tão pouco tempo. Quando eu falo do S/4HANA, eu tenho o PPDS, né, o planejamento detalhado de produção, dentro do mesmo núcleo. Então, eu não preciso mais do APO PPDS, eu tenho isso tudo dentro do próprio S/4HANA. Isso faz com que eu tenha uma resposta muito mais rápida para o meu cliente. Falando de uma outra funcionalidade, que também está unificada, é o WM, né, o EWM. Essa também era uma solução que ficava fora do SAP, ficava dentro do SCM. O WM, a gestão de armazéns inicial do SAP, eu não consigo ter pontos como, por exemplo, agrupamento de picking era através de desenvolvimento, eu não consigo ter uma lógica para fazer isso, separação em ondas de separação, por exemplo. Parte de cross-dock, informação de kit, gestão de pátio, né, eu consegui manipular unidades de transporte, não só unidades de estoque. Tudo isso era uma funcionalidade do EWM que, para eu precisava ter um servidor externo. Com relação ao S/4HANA, eu tenho todas as funcionalidades do EWM dentro também do S/4HANA 1610. Um outro ponto com relação ao ATP, eu consigo ter... ATP também é um processo crítico, né? A avaliação de disponibilidade de promessa para confirmar uma data para o cliente é um processo crítico em muitos negócios. Estou no slide 15, né, agora. Com o ATP avançado, eu consigo ter algumas funcionalidades adicionais que antes ficavam dentro do APO, que tinha o Global ATP dentro do APO. Agora, essas funcionalidades eu também tenho dentro do S/4HANA e consigo fazer otimizações na minha entrega, baseado na melhor
do melhor centro para entregar aquele produto. Agora eu vou falar, então, essas foram as principais melhorias assim, que eu trouxe para vocês hoje, assim, relacionadas ao porquê do S/4HANA 1610. Então, a gente comentou lá uma reestruturação da arquitetura, simplificação do modelo de dados, né, e também essas funcionalidades unificadas numa única solução, além da questão do Fiori, trazendo uma nova experiência aí para o cliente, para o usuário. Como que agora as empresas podem começar essa jornada para o 1610? Né? Então, como que os clientes iniciam esse passo para chegar nessa versão do S/4HANA e conseguir transformar os seus negócios, conseguir embarcar nessa onda de internet das coisas, indústria 4.0, essa nova realidade de mundo. Estou no slide 17 agora. O primeiro passo sugerido para começar essa jornada é, primeiro, identificar que requisitos de negócios as empresas têm e identificar se o S/4HANA atende esses requisitos de negócio. Né? Construir um business case que vai trazer um retorno sobre esse investimento. E, a partir daí, desenvolver qual estratégia que vai ser de adoção. Vai ser uma estratégia de adoção em on-premise, né? Ou seja, localmente nas empresas, vai ser na nuvem, vai ser híbrido, né? E aí definir caminhos para essa implementação. Então, existem clientes que não usam SAP hoje, né? Existem clientes que já utilizam, existem clientes que estão em determinadas versões, então aí decidir qual vão ser os caminhos adotados para a utilização do S/4HANA. Vai ser uma nova implementação, vai ser uma migração de sistema, ou vai ser uma transformação de landscape. Mesmo existindo empresas que já possuem o SAP ERP, não é incomum ouvir situações de utilizar o S/4HANA como uma nova instalação, justamente porque os processos são redesenhados, né? Então, aproveitar esse momento, algumas empresas chegam a cogitar essa possibilidade de aproveitar esse momento para reimplantar com uma nova mentalidade, com uma nova forma de processos. A partir daí, definir o roadmap, né, de como que eu estando com o S/4HANA, o que eu posso reimaginar do meu negócio, o que eu posso fazer de outros passos da minha transformação digital. A Pelissari, que tem a última parte, está aqui mostrando como que a gente pode ajudar vocês, então, desde o planejamento dessas mudanças, até na consultoria mais técnica para migrações, consultoria funcional para projetos de implantação e também algumas migrações que são necessárias. Vou mudar agora para o slide 18, que mostra um pouco aí de cada situação dessas dos clientes que eu comentei. Existem novos clientes, né, que têm uma necessidade de troca de ERP, que vão adotar o S/4HANA como uma nova implementação. Então, existe ali 3 pontos cruciais, que eu conseguir planejar, conseguir verificar se eu tenho valor, quais são os principais valores que eu tenho ao implantar o S/4HANA de retorno, né? Aí partir para uma instalação, migração de dados, testes e demais atividades de projeto. Existem clientes que eles estão, por exemplo, no SAP ERP, utilizando outro banco de dados, como, por exemplo, Sybase, Oracle, SQL Server, e que estão numa versão 6.05, 6.03, 6.00, né, que são versões anteriores aí do SAP ERP, ou SAP ECC, como também é chamado. Esses clientes, eles vão precisar passar por uma migração do banco de dados para o banco de dados HANA e vão precisar fazer a instalação do S/4HANA sobre esse ambiente. Então, esse passo de migração e instalação, ele tem uma opção de ser em um passo só, em um passo único, né, através de alguns métodos e ferramentas ali de migração, mas precisa ser dado esses 2 passos, né? Migração do banco e instalação do novo produto. Existem empresas que já estão utilizando o que a gente chama de Suite on HANA. O que é o Suite on HANA? É a versão do ECC, do SAP ECC, utilizando o banco de dados HANA, ou seja, utilizando o banco de dados em memória. Ainda as telas, os processos, o modelo de dados continua tudo igual, conforme era no SAP ECC 6.0 alguma coisa. A diferença está na performance do banco e na não necessidade de alguns índices e agregações. Mas isso é transparente para o usuário. O usuário percebe um ganho de performance, mas não percebe mudança na tela ou no processo.
Para esses casos, o que é necessário nesse momento é a instalação do novo produto, que é o S/4HANA, sobre essa instalação. Lembrando que quem está no Switch on HANA, obrigatoriamente, ele está com a versão 607 e 608, né, que está relacionado ali com os últimos EHPs da versão ECC. O HANA só funciona no SAP ECC na versão 607 e 608. Para quem está na versão anterior a 607 ou 608, existe uma necessidade de migrar esse HP para depois conseguir converter, que eu posso fazer naquele único passo ali da parte 2. Muitas empresas adotam esse estágio intermediário de Switch on HANA justamente para aproveitar os ganhos ali do banco adquirido, sem correr tanto impacto, sem inferir tanto impacto para o negócio nesse momento de migração. Então, são esses três principais cenários, né, de novos clientes, clientes que estão sem o banco de dados HANA e que vão precisar migrar, e clientes que já estão com o banco de dados HANA, que simplifica um pouco o processo. A Pellissari tem clientes nessas três situações já, né, nós temos novos clientes que implantaram o 1610, que é o caso da Bruden, tem outros clientes que estão em caminho de Go Live, agora ainda para o primeiro semestre de 2017, já com a versão 1610. Existem clientes que estão com outro banco e outras versões, e existem vários clientes nossos que já estão com o Switch on HANA. Então, nós temos essas três situações aí, podemos apoiar vocês nessa jornada para essa transformação digital dos processos. Me despeço aqui, vou deixar aqui no final só o slide de despedida. Lembrando que dúvidas que vocês têm, infelizmente, pela quantidade de participantes e o tempo, e não conseguem responder agora. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, tenha agregado para vocês conhecimentos. Para o pessoal de Curitiba, fiquem atentos aí ao e-mail que vocês se cadastraram, para verificar se vocês participaram de um sorteio de ingressos. Então, o pessoal vai entrar para o pessoal de Curitiba, para o Festival de Teatro de Curitiba. Tá? Para os demais, nós vamos expandir esse ponto nos demais webinars, para vocês também poderem participar desse sorteio. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Lembrando que dúvidas vocês podem mandar para o e-mail atendimento@pellissari.com, que eles encaminharão para mim e eu responderei para todos vocês. Ok? Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos.